Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal, ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui a respeito de Igor Gomes, Vitor Bueno, Soteldo, Bruno Rodrigues, vamos falar aqui a respeito de Luiz Henrique do Olympique Marseille, Bruno Viana e muito mais. Antes de mais nada, vou pedir pra você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e já ativa o sino pra você não perder nada do que acontece aqui no canal. Tem vídeo novo todos os dias falando de São Paulo. Lembrando aqui pra vocês, rapaziada, eu falei pra vocês, vídeo novo todos os dias é minha meta para 2022. E hoje completamos exatamente um mês sem falhar, trazendo todas as atualizações do São Paulo. Chegamos a 23 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que apoiam, que deixam o like, que deixam o comentário, que assistem o vídeo completo. Isso é muito importante para o nosso crescimento aqui do canal. E vamos melhorando cada vez mais dia a dia o nosso conteúdo aqui para você, que é fiel seguidor aqui do canal do Barbudão. Pessoal, lembrando aqui para vocês que o parceiro oficial do nosso canal é Sportsbet.io. Esse fim de semana tá repleto de jogos excelentes para você fazer seu palpite. Então escaneie esse QR Code, cria sua conta, que ao criar sua conta você apoia diretamente o Barbudão e também o nosso Tricolor Paulista. Pessoal, também lembrar aqui a vocês, últimos dias para você pedir a sua camisa de time, o link do meu site está aí na descrição, beleza? Assim como todas as redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, também Instagram. Se você tiver alguma dúvida referente à camisa de time, me chama no Instagram da minha loja que eu tiro sua dúvida e te ajudo. Vamos começar falando aqui a respeito de Igor Gomes, porque o Wagner Ribeiro foi ontem, hoje foi o presidente Júlio Casares. Ontem, o empresário do Igor Gomes, que é o Wagner Ribeiro, foi ao TR Central, que é o programa do Globo Esporte, apresentado por André Hernan, com companhia de Eduardo Oliveira. Ele falou que o Igor Gomes chegou a ter uma sinalização de proposta de 20 milhões de euros pelo Real Madrid. Ele iria ser comprado pelo Real Madrid, já tinha reunião marcada com Florentino Pérez, rapaziada, que é o presidente do Real Madrid. E aí ele deixou muito claro que a questão do Covid ele atrapalhou, né? Naquela época, realmente, o Igor Gomes estava jogando muito bem, que era a época lá do Fernando Diniz, ele realmente se destacou. Na minha opinião, tá, rapaziada, é uma opinião até polêmica e eu permito você cornetar essa minha opinião aí nos comentários. Fique muito à vontade para cornetar essa minha opinião aí nos comentários. Mas eu acho que uma pré-temporada bem feita, dando confiança para o Igor Gomes e principalmente tendo um jogador para disputar a posição com ele, ele tem muita qualidade, principalmente qualidade técnica, e eu acho que, na minha opinião, a temporada de 2022, se ele for um dos melhores jogadores da nossa equipe, não vai ser uma surpresa para mim, galera. Mas aí o Wagner Ribeiro falou que até o meio do ano ele deve receber outra excelente proposta para ser renegociado. Lembrando para vocês, desde a entrada na nova gestão aí do presidente Júlio Casares, o São Paulo não tem conseguido vender suas joias ali de Cotia, seus jogadores talentosos aí para fazer caixa, rapaziada. Toda temporada nós temos uma meta para ser executada de vendas desses jogadores de Cotia, e essas vendas não estão acontecendo porque não tem chegado boas propostas. Diferente da diretoria passada, que fez excelentes vendas, a nossa diretoria atual não está conseguindo fazer tantas vendas assim. E também, pessoal, não dá para negar, é por conta do Covid também, porque desde quando começou essa pandemia, os clubes têm tido cada vez mais cuidado ao fazer os seus investimentos. O São Paulo também e outros clubes não tem sido diferente. Então, realmente, isso prejudicou bastante, mas o Wagner Ribeiro aí, o empresário do Igor Gomes, está esperando realmente uma excelente proposta para o jogador deixar o São Paulo em 2022. Falando agora do Vitor Bueno, ele está treinando separadamente. É um jogador que absolutamente não faz parte dos planos do Rogério Ceni para 2022. Quando o Rogério Ceni chegou, ele começou a utilizar o Vitor Bueno. Ele foi até bem, na minha opinião. Ele entrou bem durante as partidas ali, principalmente contra o Fortaleza e contra o Flamengo. Apesar de que quando ele entrou contra o Flamengo, o jogo já estava decidido a favor do Flamengo. Então não adiantou muita coisa. Mas ele está absolutamente fora dos planos. O São Paulo tentou negociar ele, né, com alguns times aqui do Brasil, entre eles o Ceará e o Grêmio, e tentou negociar com o time do Japão, porém não foi possível concluir esses negócios. Até resolver essa situação, o Vitor Bueno treina separado. Já o Éder, que é outro jogador que o São Paulo tenta negociar, a situação é um pouco diferente, porque a diretoria acredita que o Éder não tem rendido bem, principalmente por conta de problemas físicos que ocorreram devido à temporada de 2021 ser muito atropelada, né? Acabou a temporada de 2020, já começou a de 2021, foi um jogo em cima do outro, calendário muito apertado. Então a diretoria, ao que tudo indica, a minha impressão é que eles vão deixar o
Éder para 2022. O Éder não está treinando separado e até o prezado momento está fazendo parte dos planos dessa temporada. E o que eu vim trazer hoje para vocês a respeito do Rafinha é o seguinte, pessoal: o Rafinha deve utilizar realmente a camisa número 13. Vocês já devem ter visto que no perfil do Rafinha tem lá a camisa número 13, é um número que ele gosta bastante, pessoal. Quando ele chegou no São Paulo, muita gente ficou em dúvida de qual numeração ele iria utilizar, porque o número 13 é o Luanzinho, rapaziada, que é o que tudo indica. Se não chegar o tal do volante alto, que provavelmente não vai chegar, o Luanzinho deve ser o titular na primeira volância. Então ele segue ali sendo muito importante para a equipe. Já o Rafinha, ele deve ser o titular na lateral direita, e é o que eu comentei já com vocês. Evitem se frustrar com esse tipo de coisa, rapaziada. No futebol tem uma hierarquia. O Rafinha tem muito mais título do que o Luan, o Rafinha tem muito mais história no futebol do que o Luan. Se ele gosta da camisa 13, é muito provável que ele vá utilizar a camisa 13. E um forte disso que nós tivemos a respeito disso é que o Rafinha presenteou um amigo dele pessoal com uma camisa do São Paulo com a numeração 13. Então sim, gente, ao que tudo indica, o Rafinha deverá ser o camisa número 13 dessa temporada, e eu não sei qual numeração o Luan vai utilizar. Vocês me perguntaram muito aí nos últimos vídeos para eu falar a respeito do Bruno Rodrigues, como é que tá a situação dele. E pessoal, vamos lá falar a respeito do Bruno Rodrigues. Ele, quando foi contratado da Ponte Preta, ele foi destaque da Série B, números excelentes, tá? O São Paulo, ele tem uma facilidade no que diz respeito ao Bruno Rodrigues. Então, pro São Paulo trazer o Bruno Rodrigues de volta, de fato, é um telefonema. Ele está jogando lá em Portugal. O Crespo não gostou do jogador, não gostou de utilizar o jogador. Ele pode atuar tanto como um segundo atacante, como pode atuar mais aberto pelo lado esquerdo. Ele jogou pouco realmente no São Paulo. Os números dele em Portugal são os números legais até. O jogador vive falando, ele responde realmente muitos de seus seguidores em suas redes sociais, e ele já se pronunciou várias vezes que o sonho dele é dar muito certo no São Paulo. Foi isso realmente que ele falou, tá, rapaziada? Eu não estou dando minha opinião, ele falou realmente isso. Basta um telefonema no São Paulo e ele volta para cá para ajudar a equipe. Falando a respeito de contrato, o que tem no contrato, rapaziada? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: ele pertence ao Tombense e ele foi emprestado para o São Paulo. Como o São Paulo não utilizou o jogador, ele basicamente foi emprestado do empréstimo. Mas se o São Paulo solicitar, ele vem para o São Paulo e o São Paulo tem ele por empréstimo com uma opção de compra. Então, assim, eu não tenho a informação se o Rogério Ceni gosta dele, se o Rogério Ceni não gosta dele. O fato é que é um jogador que o São Paulo pode pelo menos tentar utilizar, cara. Já que o São Paulo não tem dinheiro, tá tendo dificuldade para comprar um jogador realmente de ponta, veloz, testa o Bruno Rodrigues, cara. Eu tenho certeza que a torcida não vai achar ruim se o Bruno Rodrigues for absolutamente muito testado nesse Campeonato Paulista. E numa dessas, talvez ele resolve esse problema aí do São Paulo. Então, se vocês quiserem puxar a hashtag para trazer de volta o Bruno Rodrigues, já puxem nos comentários. Hashtag volta Bruno Rodrigues. O papo da vez é o Pablo. Muita gente ficou maluca com as informações a respeito de sua possível saída para o Atlético Paranaense e os valores que envolviam essa negociação. Na minha opinião, tá? O Pablo deu um checkmate no São Paulo e prejudicou muito a janela de transferências. Então, você que tá vendo o São Paulo negociar com bons jogadores e não conseguindo trazer, saiba que boa parte da culpa disso também é do Pablo, porque o que ele tá fazendo aqui não foi previsto para 2022. Quando o São Paulo planejou 2022, planejou um orçamento, não sei se vocês chegaram a ver, algo em torno de 44 milhões para contratações desse ano. E aí o Pablo não tinha deixado claro que ele já estava em contato com o Atlético Paranaense para amarrar uma negociação dele para o antigo clube onde ele é ídolo. Isso atrapalhou muito São Paulo, e agora, depois que o ano começou, que o São Paulo já traçou os planos, já entrou em acordo com o Rogério e com o Muricy, basicamente obrigando o São Paulo a negociar esse jogador. Isso porque o São Paulo não tem o Pablo nos planos, o Pablo tem um salário altíssimo e ele só vai para algum clube se ele aceitar. Não basta eu chegar aqui pro Ceará, negociar, acertar a negociação com o Ceará e olha, o Pablo é de vocês, agora é só negociar com o jogador, se ele não aceita nada do que os outros clubes oferecem. Por isso que não deu certo com o Ceará, por isso que não deu certo com o Santos. Mas com o Atlético Paranaense a situação é um pouco diferente a respeito de salário, porque só quem se complica com essas situações é o São Paulo. O Pablo, o outro time que vai contratar o Pablo, nunca se complica com isso, só o São Paulo, porque ele topou abaixar consideravelmente seu salário para jogar pelo Atlético Paranaense. Como o São Paulo não queria emprestar, o São Paulo topou emprestar até pagando parte do salário, contanto que o time não fosse o Atlético Paranaense. Porque cá entre nós, o São Paulo, ele comprou o Pablo por 25 milhões, paga 700 mil reais por mês para ter o atacante Pablo. E se o Pablo continuasse por aqui, o Pablo já tá aqui e tem pelo menos umas 3 temporadas completas, tá, pessoal? Se o Pablo continuasse aqui, ele ia receber mais 13 milhões pelo menos de salário até o seu final de contrato, que é no final do ano de 2023.
vez. Então o São Paulo se viu obrigado a fazer essa negociação, mas deixou algo muito claro, não com o Atlético Paranaense. A gente já perdeu muito dinheiro para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer ter o jogador em definitivo, o jogador quer ir em definitivo para o Atlético Paranaense, o São Paulo quer se livrar do Pablo de forma definitiva. Só que aí o Pablo chegou e falou pro São Paulo: olha, vocês têm um atrasado referente a 2021. Alguns jogadores não foram pagos corretamente em 2021. Entre eles, que a gente sabe, é o Thiago Volpe, ele não recebeu corretamente, eu inclusive já fiz um vídeo para vocês falando disso. Também o Pablo, também o Éder e também o Daniel Alves. Coincidentemente, nenhum desses jogadores foi importante em 2021. O Volpe foi decisivo nas eliminações, o Daniel Alves forçou uma saída dele, hoje está no Barcelona. O Pablo é o Pablo, nunca foi bem no São Paulo, e o Éder teve problemas físicos. Então, curiosamente, nenhum desses jogadores que o São Paulo teve problema com o salário, né, jogaram bem em 2021. Mas teve gente falando o seguinte: o São Paulo teria que pagar 15 milhões pro Pablo para ele sair do São Paulo e fechar com o Atlético Paranaense. Isso não é verdade, pessoal. O que o São Paulo tá devendo para o Pablo é algo em torno de 3 milhões de reais. Esses 15 milhões que o pessoal tá falando é o salário que o Pablo teria para receber esse ano e no próximo ano completos, entendeu? Então isso está sendo desconsiderado, porque o Pablo está pedindo para pagar esses salários atrasados, que no caso chega a próximo ali de 3 milhões de reais, para ele rescindir amigavelmente, né? Para ele receber o que ele já jogou, ele rescinde amigavelmente e assina com o Atlético Paranaense. Isso não tem nada a ver com esses 15 milhões de reais. Não é 15 milhões de reais. E essa informação aqui é do Giovanni Chacon, da Jovem Pan, tá, rapaziada? Informação verificada. Então pode ficar tranquilo, o São Paulo não tá devendo 15 milhões para o Pablo. O grande problema aqui é que o São Paulo se vê obrigado a pagar 3 milhões de uma vez para o Pablo, porque ele quer quitar isso. Ele não quer um acordo pro São Paulo pagar parcelado. Ele quer que o São Paulo pague agora. E aí o São Paulo paga, se livra dele e ele assina com o Atlético. Porém, o São Paulo queria uma compensação financeira do Atlético. Então o São Paulo nem vai ter a compensação financeira, vai se livrar do Pablo e dos salários do Pablo, mas vai ter que pagar esses 3 milhões de uma vez. Com o Pablo e o Atlético Paranaense já tá tudo certo. A informação que eu recebi hoje é que entre o Pablo e o São Paulo isso já está encaminhado. Talvez o São Paulo entre em um acordo para não pagar todo esse valor, mas já dá um valor à vista, né? Por exemplo, sei lá, uns 2 milhões, 2 milhões e meio, e aí rescinde amigavelmente e ele segue a vida dele. Pessoal, agora é hora de falar de Bruno Viana, Luiz Henrique, também falar de Éfeso Soteldo, mas antes eu vou pedir para você, deixa o like, o seu like é muito importante, não leva nem 2 segundos, você me ajuda muito a crescer aqui na plataforma do YouTube. Gente, vamos começar falando aqui a respeito do Bruno Viana. Bruno Viana é ex-zagueiro do Flamengo, é basicamente odiado pela torcida do Flamengo, eles detestam esse jogador por inúmeras falhas. Deu a notícia de que o São Paulo teria sido oferecido ao São Paulo o zagueiro Bruno Viana. Ele não pertence ao Flamengo, tá, rapaziada? Ele pertence ao Braga de Portugal. E aí ele teria sido oferecido para o São Paulo e o São Paulo analisaria a contratação do jogador. E aí o que chegou a mim é que realmente o Rogério Ceni aprova esse nome. Ele gosta desse zagueiro. Não é novidade. O Rogério Ceni gosta de jogador ruim. Ele indicou inclusive o Paulão para ser o zagueiro do Flamengo, para o Flamengo contratar o Paulão para ser o zagueiro dele. Mas o presidente, o Júlio Casares, ele fez uma participação hoje no TR Central e ele falou a respeito disso. Ele falou que o zagueiro não foi oferecido. Então, assim, ele contraria a informação de que o zagueiro teria sido oferecido e ele basicamente descartou a contratação desse zagueiro. Na minha opinião, ainda bem, porque é um zagueiro fraco, é tão fraco quanto aquele Lucas Ribeiro, que a torcida do São Paulo basicamente acabou com a contratação do jogador. Então, assim, Lucas Ribeiro basicamente descartado. Eu duvido que o São Paulo vá tentar contratar ainda esse jogador depois do que aconteceu. Agora é a hora de falar sobre o Soteldo, tá, rapaziada? Porque a negociação melou. Segundo o presidente Júlio Casares, também nessa entrevista que ele deu na live hoje com o TR Central, junto com o André Hernan, junto com o Eduardo Rodrigues, ele falou que absolutamente o São Paulo está fora da negociação com o Soteldo. Então acabou o sonho. Segundo as palavras do nosso presidente, não tem mais chance do jogador vir aqui para o São Paulo. O São Paulo deixou a proposta na mesa, não houve resposta da sua proposta de forma definitiva. Como eu falei para vocês, a negociação ela vinha muito bem, muito otimismo das partes que estavam negociando ali. O Soteldo e o staff tinham sinalizado positivamente para a proposta do São Paulo, e aí o Toronto também aceitou a proposta do São Paulo e tinha aquela dívida. Resolveram aquela dívida e aí o São Paulo pensou, é agora?
tá aqui a proposta, só aceitar, venha, assine e venha fazer os exames, você é nosso. Só que aí, depois de ter resolvido essa questão, não ficou muito claro ali se o Soteldo ele ia receber todos esses 16 milhões. E depois que isso aconteceu, o staff chegou no São Paulo e pediu mais dinheiro. Você já deve imaginar que o São Paulo estava fazendo uma loucurazinha para contar com o Soteldo. Então, se ele veio e aumentou essa pedida, ficou impossível de fazer uma loucura maior. Foi basicamente isso que o presidente tocou. Ele falou de responsabilidade financeira. Quando aumentou a pedida, ele iria fazer uma coisa que ele não pode fazer, que é comprometer o São Paulo financeiramente, e por isso saiu da negociação. Assim, eu venho de novo repetir isso aqui para vocês. Não dá para confiar 100% em palavras de dirigente, porque ele pode estar falando isso para repercutir na mídia. O Toronto talvez considerar a proposta absolutamente descartada e talvez chegar no São Paulo, ó, calma, não é bem assim, ó, a gente aceita. Isso pode acontecer. Isso não me surpreende, porque no mundo da bola isso acontece demais. Inclusive, aconteceu exatamente a mesma coisa com o Caleri. São Paulo deixou a proposta, esperou a resposta dessa proposta, não aconteceu. O São Paulo falou, ó, encerradas as negociações, partiu para outro nome. Depois voltou lá e o time falou, olha, não chegou nenhuma proposta, a sua é a melhor, e aí ainda vai querer? O São Paulo ainda vou querer. E aí contratou o Caleri. Então assim, não tem como garantir nada a respeito disso. Mas por hora, para a gente, estamos fora da briga pelo Soteldo, ele está descartado. Mas o São Paulo tem um plano B. Já tinha o plano B, eu já tinha falado isso para vocês. O São Paulo sondou o PP, porém os valores do PP são irreais para a realidade do São Paulo no momento. Chegaram a perguntar para o staff do PP, né, para saber se tem a possibilidade dele voltar para o Brasil. Absolutamente não. O PP não vai voltar para o Brasil, ele vai continuar em Portugal. A chance dele voltar para qualquer time do Brasil nesse momento é zero. E aí o São Paulo tem outras frentes, e uma delas é o atacante Sorriso do Juventude, como eu já trouxe aqui para vocês. Mas a outra opção que o São Paulo está interessado para contratar é o Luiz Henrique do Olympique Marseille. Ele é um baita do jogador, ele não é um ponta que gosta muito de driblar, ele é um ponta mais explosivo, rápido, e que vai ser muito objetivo, vai tentar decidir a jogada rapidamente. Então esse é o ponto que o São Paulo está interessado. O técnico do Olympique Marseille hoje é o Sampaoli. Ele gosta muito do Luiz Henrique, mas ele não é titular. Ele entra durante as partidas ali, ele ajuda muito o time, mas ele não é titular da equipe, o que pode facilitar uma negociação do jogador. Eu gosto muito desse nome, mas até então, como o São Paulo não tinha desistido oficialmente do Soteldo, o São Paulo só iniciou as conversas, só acelerou as conversas a partir de hoje. Então não tem muita novidade a respeito disso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder nada, deixa nos comentários o que é que você achou a respeito das notícias. Estou respondendo todos vocês em todos os vídeos. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo.